Cientistas criaram pequenos robôs biológicos feitos com células humanas que poderá curar doenças. Ministério da Defesa do Reino Unido quer adicionar ChatGPT em robôs de simulação para combate militar. Boardwalk Robotics apresenta vídeo de robô boxeador teleoperado via headset. Airbus, em um avanço rumo ao futuro, colocou um helicóptero autônomo no céu monitorado por humano usando um tablet. Robô Animal recebeu um upgrade e agora pode usar os seus membros para abrir portas. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque isso nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! A Airbus, fabricante europeu de aeronaves, atingiu um marco significativo na tecnologia de aviação com a conclusão bem-sucedida do seu projeto Vertex. O projeto apresentou os recursos de uma nova interface homem-máquina simplificada controlada por um tablet touchscreen e recursos autônomos avançados. Desenvolvidas pela Airbus UpNext, as tecnologias visam agilizar a preparação da missão, reduzir a carga de trabalho do piloto humano e aumentar a segurança geral. Durante um voo de teste nas instalações Airbus Helicopters na França, o Flight Lab da Airbus Helicopters conseguiu um voo totalmente automatizado desde a decolagem até o pouso. Seguindo uma rota pré-definida, o voo percorreu diversas fases, incluindo decolagem, cruzeiro, aproximação e pouso. O piloto, por meio de uma interface de tablet, monitorou o sistema enquanto ele navegava por conta própria durante o voo de teste. O projeto Vertex integrou diversas tecnologias de ponta, incluindo sensores baseados em visão e algoritmos para consciência situacional e detecção de obstáculos. Além disso, os sistemas fly-by-wire melhoram as capacidades do piloto automático do helicóptero. A interface avançada homem-máquina com tela sensível ao toque fornece ao piloto monitoramento e controle durante todo o voo. Michael Angelo, CEO da Airbus UpNext, enfatizou o impacto potencial deste avanço tecnológico na mobilidade aérea urbana. Ele disse o seguinte: esta demonstração bem-sucedida de um voo totalmente autônomo da decolagem até o pouso é um grande passo em direção à carga de trabalho reduzida do piloto humano. Segundo a empresa, a tecnologia autônoma apresentada no helicóptero Flight Lab não se destina a substituir os pilotos humanos, mas sim servir como um assistente avançado. A Airbus prevê aplicações imediatas para voos de baixo nível perto de obstáculos, graças às informações fornecidas pelos sensores LiDARs a bordo. Esses são cruciais para identificar e evitar obstáculos imprevistos durante o voo. À medida que a Airbus continua a expandir os limites da tecnologia de aviação, o bem-sucedido projeto Vertex representa um passo significativo na busca de operações de voo mais seguras, eficientes, autônomas e sem humanos pilotando. Micro-robôs criados com células vivas de animais, os biobots, estão já há um tempo sendo desenvolvidos para realizar diversas tarefas dentro do corpo humano, desde a entrega de medicamentos até o reconhecimento de células cancerígenas. E agora, pesquisadores da Tufts University e do Wise Institute de Harvard tentaram criar o seu próprio biobot, só que, em vez de células animais, usando células traqueais humanas. Para criar os pequenos robôs biológicos que podem se mover por conta própria e trabalhar juntos para estimular a cura de neurônios danificados sem a necessidade de modificações genéticas. Os pequenos biobots têm o potencial de transformar a medicina regenerativa e o tratamento de doenças. Os pesquisadores se basearam em trabalhos anteriores da Tufts em colaboração com a Universidade de Vermont, onde, usando células embrionárias de sapo, eles criaram um biobot multicelular chamado de Xenobot. Este, conforme relatamos em um vídeo anterior específico aqui no canal, é capaz de navegar, registrar informações e também de se autocurar. Na época, os pesquisadores não tinham certeza se essas capacidades aconteciam porque o Xenobot era feito de células de RAM ou se um biobot poderia também ser construído a partir de células de outras espécies. Nesse novo estudo, os pesquisadores queriam ver se as células poderiam ser removidas do seu ambiente natural e recombinadas em diferentes planos corporais para desempenhar outras funções. Eles descobriram que os biobots poderiam sim ser criados usando células humanas adultas sem modificação genética e com capacidades aprimoradas.
células. Em poucos dias, as novas células, que os pesquisadores chamaram de Antrobots, começaram a se mover. Quando totalmente crescidos, variando em tamanho de 30 a 500 microns, alguns bots eram esféricos e totalmente cobertos por cílios, enquanto outros eram irregulares ou em forma de bola de futebol americano com uma cobertura irregular. A distribuição dos cílios determinava como os bots se moviam, girando ou balançando em caminhos retos ou curvos. Os Antrobots geralmente sobreviviam de 45 a 60 dias em condições de laboratório antes de se biodegradarem naturalmente. Segundo os envolvidos na pesquisa, ao contrário dos Xenobots, os Antrobots não necessitam de pinças ou bisturis para lhes dar a forma, e eles podem ser feitos usando células adultas, até mesmo células de pacientes idosos, em vez das tradicionais células embrionárias. Além disso, é totalmente escalável, podendo produzir enxames destes bots em paralelo, o que, segundo os envolvidos, é um bom começo para desenvolver uma ferramenta terapêutica. Os pesquisadores cultivaram uma camada 2D de neurônios humanos em uma placa de laboratório e arranharam as células com uma fina haste de metal para criar uma ferida desprovida de células. Eles colocaram um enxame destes antirobots na placa e observaram eles se movendo sobre a superfície dos neurônios. Os biobots incentivaram um novo crescimento, preenchendo a lacuna causada pela ferida e criando uma ponte de neurônios tão espessa quanto as células saudáveis. Uma vantagem do uso de células humanas para criar os biobots inclui a capacidade de construir esses bots a partir de células do próprio paciente para realizar trabalhos terapêuticos sem desencadear uma resposta imunológica ou exigir medicação imunossupressora. O desenvolvimento adicional dos bots pode levar a outras aplicações, como limpar o acúmulo de placas nas artérias, reparar medulas espinhais ou nervos da retina danificados, reconhecer bactérias ou células cancerígenas ou até mesmo distribuir medicamentos em tecidos específicos. Em teoria, os antirobots poderiam ajudar a curar tecidos humanos enquanto administram medicamentos pró-regenerativos. Talvez achando que os bonecos de simulação de combate fossem muito estáticos e quietos demais, o Ministério da Defesa do Reino Unido concedeu um contrato para a empresa especialista em treinamento de combate 4GD para adicionar modelos de linguagem ChatGPT aos seus alvos de robôs SimStriker. Com o desenvolvimento de mísseis, drones, robôs e sensores remotos, é fácil imaginar que os soldados modernos passam o tempo todo em frente a telas e nunca entram em combate pessoal com o inimigo. Mas a realidade não é bem assim. A guerra em tempos modernos resultou na aproximação da infantaria e das forças especiais em ambientes urbanos com forças hostis. Esse tipo de guerra requer treinamento especializado intenso, porque um soldado em espaço muito desconhecido e confinado é obrigado a tomar decisões em frações de segundo, muitas vezes baseadas em informações incompletas. Isso significa não apenas completar a missão, mas manter a segurança do grupo de combate, bem como ser capaz de separar o inimigo dos civis e dos reféns, e além disso contar as baixas reais daqueles que criam emboscadas. Este treinamento depende de uma prática constante em uma variedade de cenários com vários graus de realismo, até que as reações se tornem uma questão de reflexo e memória muscular, em vez de uma decisão consciente. Isto, por sua vez, significa que o ambiente de prática deve ser realmente muito realista. O SimStriker da 4GD, que está em desenvolvimento desde 2020, é um sistema de sensores e alvos interativos em corredores e salas labirínticas. A instalação tem sido usada pela 16ª Brigada de Assalto Aéreo do Exército Britânico em Colchester, bem como pela Polícia de Essex e pela Polícia do Ministério da Defesa. Embora os alvos do SimStriker pareçam manequins de vitrines, eles são altamente tecnológicos, possuem motores e incluem sensores de impacto para registrar a precisão e a cadência de tiro dos soldados participantes. Além disso, podem detectar movimento, luz e som. Eles também podem responder verbalmente, dar alarme e responder ao fogo com armas não letais. Até agora, tudo já é bem realista, mas o Ministério da Defesa, através do Acelerador de Defesa e Segurança, quer adicionar o sistema ChatGPT da OpenAI para tornar as coisas ainda mais reais, dando aos alvos os meios para realizar o que é chamado de conversas sintéticas com os soldados e os seus equipamentos, como por meio de feeds de mídia social, por exemplo. Desse jeito, as sessões de formação podem ser mais variadas, dinâmicas e imersivas, além de proporcionar aos supervisores de formação uma maior variedade de cenários personalizados. O principal Smart Facility da 4GD foi projetado para trazer muito mais realismo às simulações de treinamento militar, e a utilização de inteligência artificial adiciona outra dimensão da realidade para cenários de guerra urbana.
A IHMC Robotics, com sede na Flórida, se uniu à Boardwalk Robotics para construir um robô humanoide que tem sérias habilidades de combate. Um vídeo recente compartilhado pela empresa mostra o robô revestido de fibra de carbono dando alguns socos dignos de uma montagem de treinamento no estilo Rock Balboa. O robô pode ser visto desferindo alguns socos em almofadas de treinamento usadas por humano. No vídeo original, pode até se ouvir o som da icônica trilha sonora da franquia de videogames Mortal Kombat. O robô está sendo remotamente controlado por um engenheiro humano usando o óculos VR no mesmo cômodo. O que se vê são os movimentos que o humano executa sendo traduzidos diretamente para os braços e pernas de Nadia, como é chamado o robô. Apesar de vermos amarras sendo usadas, essa é apenas uma versão em escala individual daqueles avatares robóticos da ficção que estão sendo pilotados na Orla do Pacífico, e eu não posso dizer se eu fico aterrorizado ou entusiasmado com o fato. Além de ser capaz de dar socos, a Boardwalk Robotics afirma em seu site que Nadia tem algumas das maiores amplitudes de movimento em suas 29 articulações do que qualquer robô humanoide do mundo. Graças à teleoperação VR de baixa latência, um operador humano tem o controle total até mesmo para as tarefas de manipulação mais desafiadoras. Bem recentemente, a IHMC Robotics lançou um vídeo separado de Nadia enfrentando um terreno complexo, onde ele navega sem muito esforço sobre obstáculos feitos de tijolos de concreto. De acordo com o site da empresa, o robô pode ser útil no combate a incêndios, resposta a desastres e outros cenários que podem ser perigosos para os humanos. Porém, pelo que o vídeo mostra, caso alguém precise de uma boa surra moda antiga, vemos que Nadia também ficará feliz em fazer isso. A versão aprimorada do robô quadrúpede Animal, customizada pela Sua Smile, com sede em Zurique, está cada vez melhor. Começando com o quadrúpede comercial, a adição de rodas motorizadas tornou o robô rápido e eficiente, ao mesmo tempo que lhe permitiu lidar com meios fios e escadas. Há alguns anos, o robô aprendeu a ficar de pé, o que, nós bem sabemos, é uma forma eficiente de se mover, e isso tornou o robô muito mais adaptável, mas, o mais importante, desbloqueou o potencial para o robô começar a manipular o ambiente usando os seus membros. Fazer qualquer tipo de manipulação prática com o Animal é bem complicado, porque os seus membros foram projetados para serem pernas, não braços. Mas no laboratório de sistemas robóticos da ETH Zurique, eles conseguiram ensinar esse robô a usar os seus membros para abrir portas e até mesmo pegar um pacote de uma mesa e colocá-lo em uma caixa. Os pesquisadores da ETH Zurique fizeram com que o robô executasse esses comportamentos complexos de maneira confiável, usando um tipo de aprendizado por reforço chamado de aprendizado movido pela curiosidade. Na simulação, o robô recebe uma meta que precisa atingir. Nesse caso, ele é recompensado por atingir a meta de passar por uma porta ou por colocar um pacote em uma caixa. Essas são metas de nível muito alto, também chamadas de recompensas escassas. E o robô não recebe nenhum incentivo ao longo do caminho. Em vez disso, ele precisa do zero descobrir como concluir a tarefa. O autor do estudo, Marco Bigelonic, disse que se dessem um tempo de simulação que atualmente é impraticável, o robô provavelmente descobriria como realizar essas tarefas sozinhos. Mas para dar um ponto de partida útil, os pesquisadores introduziram o conceito de curiosidade. Este incentiva o robô a brincar com os objetos relacionados aos seus objetivos. No contexto deste trabalho, curiosidade refere-se a um desejo ou motivação natural do robô para explorar e aprender sobre o seu ambiente. Isso permite que ele descubra soluções para tarefas sem a necessidade dos engenheiros humanos para especificar explicitamente o que ele precisa fazer. Para a tarefa de abrir a porta, o robô é instruído a ficar curioso sobre a posição da maçaneta da porta, enquanto para a tarefa de agarrar o pacote, o robô é instruído a ficar curioso sobre o movimento e a localização do pacote. Aproveitar essa curiosidade para encontrar formas de brincar e alterar esses parâmetros ajuda o robô a atingir os seus objetivos, sem que os pesquisadores tenham que fornecer qualquer outro tipo de informação. A startup norte-americana Regent tem como objetivo transformar o transporte costeiro e está desenvolvendo um planador elétrico. Esta embarcação inovadora foi projetada para navegar perfeitamente pelas ondas e pelo ar, oferecendo um modo de viagem único e eficiente para os consumidores costeiros. Viceroy, como é chamado o planador elétrico da Regent, está abrindo novos caminhos na tecnologia de transporte. Não é um barco nem um avião, mas é um planador flutuante com capacidade para 12 passageiros. A principal característica desta embarcação
avião/aeronave é a sua capacidade de transição entre 3 modos diferentes durante uma única viagem. Billy Thalheimer, CEO da Regente, explica o seguinte: da doca, o veículo flutuará em seu casco. Ao atingir 32 km por hora e chegar ao mar aberto, ele subirá o seu hidrofólio retrátil fazendo uma transição suave para sua asa, acelerando até atingir uma velocidade de cruzeiro de 290 km por hora. O Viceroy é 100% elétrico, portanto, não emite poluentes e apresenta níveis de ruído muito mais baixos em comparação com os aviões ou helicópteros convencionais. Não sendo nem um barco nem um avião, o planador combina o melhor dos dois mundos. Ele voa baixo sobre a água, aproveitando o efeito da asa no solo. Thalheimer explica que, como um hovercraft, os hidrofólios voam sob uma almofada de ar dinâmica criada por ar pressurizado entre as asas e a água. Este método de voo oferece eficiência operacional significativa, maior capacidade de carga e alcance estendido. Os voos bem-sucedidos da empresa em Rhode Island, com o modelo em escala menor, alimentaram o otimismo e agora eles pretendem realizar os testes de voo com um protótipo em tamanho real em 2024. O objetivo é lançar o Viceroy para serviço comercial em 2025. Em um movimento para impulsionar a energia renovável, a Comissão Estadual de Eletricidade da Austrália anunciou um investimento de 245 milhões de dólares no Centro de Energia Renovável de Melbourne. Este colossal projeto de bateria, um dos maiores do mundo, marcará um avanço significativo em direção à meta do estado, que é de 95% de geração de energia renovável até 2035. O MREH será desenvolvido em colaboração com o investidor em energia renovável ex-Austrália. O hub compreende 3 componentes de bateria, com a Tesla fornecendo as baterias e a Samsung fornecendo os restantes dos elementos para o sistema de armazenamento. Uma vez concluído, o MREH contará com uma impressionante capacidade de armazenamento de energia de 1,6 GWh. Além disso, tem um potencial para expansão adicional. A Tesla, pioneira em veículos elétricos e soluções de energia renovável, garantiu um pedido monumental de megapacks para a MREH, com a empresa fornecendo 444 sistemas de armazenamento de energia de bateria, os chamados Tesla Pack, que serão totalmente integrados ao projeto. Com 3 sistemas de baterias totalizando 600 megawatts, o hub, localizado nos arredores de Melbourne, deverá se tornar um dos maiores sistemas de baterias do mundo. A construção será realizada em fases, com a primeira incorporando 3 baterias independentes, cada uma contribuindo para uma potência suficiente para abastecer 200 mil residências durante o pico de consumo noturno. Espera-se que o projeto tenha impactos socioeconômicos substanciais, gerando mais de 155 empregos humanos, incluindo funções de aprendiz e estagiário, e torne real o armazenamento de energia gerada a partir do vento e do sol para atender às crescentes necessidades de energia de Victoria. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!